Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, um programa de pós-graduação em Educação e Tecnologias. E toda semana, como você já deve saber a essas alturas do campeonato, eu sempre trago uma pessoa aqui para discutir sobre educação, sobre tecnologia, sobre educação e tecnologia, ou só sobre tecnologia, ou só sobre educação. E hoje estou aqui com o André Luiz, que é professor ali da Uninter e que trabalha com artes, é um artista, além de grande imitador, mas essa parte a gente nem vai entrar no mérito neste momento. E aí, cara, tudo susse? Tudo tranquilo, Rodrigo, tudo jóia. Então, bom, as pessoas não sabem, mas o André foi meu orientando, coitadinho, pobrezinho do cara, sofreu. Feliz tarde. Sofreu aí nessa vida. Inclusive, para você que está nos escutando agora, é importante dizer que depois de 3 anos o André finalmente me devolveu o livro que estava com ele, que ele já estava quase uso capião do livro. Tava pensando em ficar em 5, né? Daí podia ficar Isso, pra mim. depois de 5 anos o livro vira uso capião. Uso Mas capião. eu consegui resgatar ele antes. Mas então, André, é o seguinte. Todo mundo que vem aqui, eu sempre faço uma pergunta inicial. E eu já vou explicar o porquê da pergunta, ainda que quem assiste o programa sempre já sabe falar, vai esse idiota falar a mesma coisa de novo. Mas tudo bem. Porque, assim, a gente é mestre, doutor, pós-doutor, e as pessoas têm uma tendência a achar que a gente chegou pronto nisso. Que um dia eu acordei, eu sou pós-doutor. Ou você acordou, eu sou mestre. Não funcionou assim. Então eu sempre pergunto para as pessoas como é que foi a tua trajetória. Desde criança até concluir o mestrado. Legal. Bem, fiz o ensino no Colégio Estadual do Paraná, né, o ensino médio. Daí, posteriormente, entrei na Belas Artes, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que hoje pertence à Unespar, né? Daí lá eu fiz bacharelado em pintura, primeiramente, e depois fiz licenciatura em desenho. Daí depois fiz especialização em Fundamentos do Ensino da Arte na Faculdade de Artes do Paraná, que é outro polo da Unespar agora. Sim, em Curitiba. Que é a parte mais didática, né? Isso, que ela é mais para formação de professor mesmo. Daí fui dar aula por muito tempo, assim. Dei aula em colégio do ensino médio, assim, por zilhões de anos. daí acho que foi em 2017 eu entrei no Grupo Uninter, né? Daí, conversando com o pessoal e tal, meu coordenador na época pegou e falou, vamos lá, bicho, se mexa, né? Vamos fazer um mestrado aí e tal, né? Se mexa. Saia dessa zona de conforto. Daí eu comecei a procurar os programas e tal. Daí eu resolvi fazer na casa mesmo, né? Que é o mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Daí passei lá, né? Tive um orientador bacana e tal, um cara legal. E basicamente foi isso, assim, né? De formação, né? E assim, por que você escolheu fazer artes? Porque antes você fez artes, depois você fez educação para artes, né? No caso, licenciatura em artes, né? Isso. Mas o que motiva alguém a fazer artes? Quantos anos você tinha? O que era a tua motivação? Tinha acho que 15 anos. Porque lá no Colégio Estadual do Paraná você tem a escolinha de arte, né? Ah, entendi. Tem a motivação na escola, no colégio. No colégio mesmo. Daí lá no contraturno, esse colégio ele oferta, enfim, diversas possibilidades de inserção à arte. Então na música, no teatro, na dança, nas artes visuais. Daí, no meu caso, eu fiz artes visuais, daí lá tinha vários modulados. Modulado de desenho, modulado de pintura, modulado que é ofertado para a comunidade e para os estudantes de lá do próprio colégio. Então, eu fazia aula de manhã e ficava, às vezes, à tarde e à noite lá na escolinha, que é no porão lá deles, lá assim, estudando isso daí, né? E daí, certa vez, eu vi um professor que tinha umas pinturas legais e tal. Daí eu falei, cara, deve ser massa ter a vida desse cara, né? Daí conversei com ele, daí ele falou, não, para isso você tem que fazer a Belas Artes, né? Para você poder, enfim, fazer o que eu tô fazendo aqui, né? Daí ele pegou e falou, você vai ter uma vida... eu acho que esse foi o ponto final, assim, que definiu o que eu queria mesmo. Ele pegou e falou, você vai ter uma vida meio sacal, assim, né? Vai viver devendo pro pessoal, um carro meio judiado, às vezes com a luz apagada em casa, mas vai ser feliz. Eu acho que a última palavrinha ali, eu acho que definiu tudo, assim. E você acha que você é feliz trabalhando com arte? Nossa, eu acho da hora, assim, porque eu faço o que eu gosto, né? Meu atual coordenador, acho que diria que faz parte da arte, da parte do lazer, assim, né?
eu me divirto fazendo o que eu faço e ainda sou pago por isso, né? Então, é divertido. Muito bom, cara. É. Porque às vezes as pessoas têm uma tendência a acreditar que a arte é diletante sempre, Uhum. né? Elas desassociam a arte os esportes também, né? Uhum. Do dinheiro, Sim. né? Então, assim, você pensa num músico, você pensa no Rolling Stone. Uhum. Você não pensa no músico que tá no bar toda noite ralando. pra ganhar R$100 por noite. Sim. Você pensa no Mick Jagger que tá ganhando 1 bilhão por noite. Sim, e né? afundando os times. Isso, e afundando os times pra juntar o pé frio do Mick Jagger com... E assim, isso. quando você vai ver um jogador de futebol também, você pensa no Neymar, que ganha 1 bilhão por dia. Você não pensa no cara que tá ralando pra ganhar um salário mínimo, né? Então, acho que ter uma visão da arte como ela é, ó, você vai viver desse jeito, mas será feliz. Ó, esse teu professor mandou muito bem, hein? Eu achei que ele foi feliz, assim. E é verdade isso que você está falando, né? Porque eu acho que a gente tem uma família ainda, num geral, né? Que eu acho que ela ainda é muito moldada no século XIX, né? Que é assim, você tem que ser doutor, ou você tem que ser advogado, né? E não foi diferente comigo, assim. Então, em casa, tirando meu pai, assim, que já curtia mais arte, minha mãe sempre falava, vai lá, né? Estude mais e vá ser médico, seja advogado, seja alguém na vida, né? Seja engenheiro. Só que daí, tipo, o legal de ter conhecido esse professor, tá lá na escolinha de artes, é que eu fui conhecendo um pouco do sistema da arte um pouco mais profundamente, assim. E daí lá a gente ia visitar alguns ateliês, assim, e já conhecia alguns artistas que estavam ganhando dinheiro, né? Sim. Então daí foi mais fácil de dobrar meu pai, assim, né? Eu peguei e falei, poxa, mas veja, por exemplo, eu conheço um artista desde a época do ensino médio, hoje é super camarada, assim, que o cara fez os bustos do Parque da Ciência pro governo do estado do Paraná. Só nessa brincadeira foi para lá de R$1 milhão, assim, né? Claro. Então, lógico, é aquela história, né? Não são todos, né? Vai ter aquele cara que tá lá na rua, lá, fazendo a caricatura, fazendo o retrato para ganhar 10ão, 15ão por desenho, mas também tem esse outro artista que ele se aprimora e tem uma possibilidade financeira muito maior. Então depende do que você vai trilhar no meio disso tudo, né? Como tudo, né? Pois é. Como Então, tudo a na maior vida. parte, 98% dos jogadores de futebol no Brasil, se não me engano é isso, 98% ganha menos do que 3 salários mínimos. Nossa. Só 2% dos jogadores. Daí você olha Neymar, Cristiano Ronaldo, que são os caras que ganham muito dinheiro, mas a vida é um pouco mais difícil, né? Eu conheci um artista, trabalhei com ele, né? Fiz umas peças publicitárias para ele há muitos anos atrás. Eu nem sei se ele está vivo ainda. E ele fazia portal para cidades. Olha só. Na entrada da cidade tem um portal, normalmente. Ele fazia esses portais. Ele fez uns 5 pelo Brasil e fez a vida. Não precisava fazer mais nada. Porque daí o dinheiro envolvido nisso é muito grande. É muito alto, né? Meu pai chegou uma vez e falou pra mim, ó, cara, eu acho que você deveria ficar meio esperto. Você tá fazendo bacharelado em pintura, mas você tá no Brasil. Não esqueça disso. Que tal você fazer também a licenciatura em desenho? Porque com a licenciatura você pode ser professor e sempre vai ter alguém para aprender. E sempre precisa. Daí eu tava no 2º ano de pintura e no 1º de desenho. Um era à tarde, o outro era de noite. Dei sorte, né? Porque, tipo, a família conseguia bancar, assim. Claro. Embora eu fosse o muambeiro da faculdade, né? De manhã cedo eu pegava minha bicicleta e ia comprar gesso, levar gesso pra galera. Eu fazia um escambo, assim, pra ganhar minha grana, né? Então, mas é isso, né? Tipo, a licenciatura me abriu portas para hoje eu estar no Grupo Ninter, por exemplo, conversando e estudando, formando os estudantes, tendo um salário exato. Porque a pintura, ela paga muito bem. Sim. Bem mesmo. Mas não é sempre. Claro. Eu tenho várias coisas anotadas aqui que eu não posso esquecer, porque senão a gente fica nesse aí e eu perco. Mas assim, você é retratista também. Então, eu sei porque eu tenho um retrato que o André fez lá em casa. Mas como que é essa profissão? Não é uma profissão, né? Mas assim, como que é se fazer do retratista? Tem muita aceitação ainda, porque se quiser um retrato e tira uma foto, já diria o Benjamin lá em 33. Né? E aí? A partir da fotografia, eu acredito que a função do retratista foi meio minguando, assim, né? Hoje, quem sabe fazer são poucos,
saber fazer assim é bem relativo também, né? Porque você pode fazer de qualquer jeito, mas Claro. dentro de um figurativo próximo ao mundo naturalista, assim, o mundo natural, são poucos. E tem espaço, tem mercado, porque no fundo, o país continua com a mesma característica, né? Uhum. A pessoa que manda, a pessoa que tem o poder, a pessoa que tem o poder financeiro, ela gosta de... Ostentar. Eu estou, né? Eu Claro. existo. E o retrato, ele ainda continua com essa carga. Por exemplo, é diferente eu pôr uma fotografia do sujeito e pôr um quadro a óleo. O quadro a óleo, bem ou mal, ele traz consigo, de forma muito invisível, mas para nós que somos do ramo não, a gente enxerga isso, ele traz, entre aspas, a palavra poder, né? Claro. Eu estou como o Luís XV estava na época dele, eu estou como o Papa estava. Então, tipo, não é qualquer um que tem. É difícil, você vai ter que remar para achar o cara que faz isso. E não à toa que são as instituições Não que é mais... barato. Não é barato. Não à toa são as instituições os maiores clientes, né? Claro. Porque eles têm que contar uma história, né? A imagem acaba virando uma fonte historiográfica que vai dizer, ó, fulano... De poder. Vai dizer, fulano foi presidente da instituição, tá aqui o fulano. Mas ninguém quer... quadro a óleo. Exatamente. Mas ninguém quer saber muito posteriormente que eu fiz uns migué lá para ele ficar com uma gravata mais aprumada. Ah, mas todo mundo fez, né? Entendeu? aquele- Dá aquela alinhada para aquele Ivo Pitangui, assim, pro cara Isso. ficar bonito no negócio. Tem aquele livro lá do Peter Burke que, Sim. né, que explica Testemunha bem, testemunha ocular, ocular. que explica muito bem como é que é esse esqueminha aí. Tipo, ele fala, ó, se você quer saber como é que é, não olha o sujeito retratado, Isso. porque ele tá todo mexido, Ele tá todo mexido. né? Ele tá todo melhorado, né? Você tem que ver o entorno. É. Isso é bem interessante, assim, né? A arte enquanto instituição de poder, né? Sim. A arte, ela tem essa característica, né? Porque, bem ou mal, a gente vai dar uma morrida, né? Sim, Então, infelizmente. infelizmente. Para, Então, para o declínio do planeta, um dia eu vou morrer, né? eu vou morrer. Uma pena, como diria Jô Soares. Isso. Mas a obra vai ficar, né? E a obra vai ficar a partir daquilo que a gente combinou na hora que eu tava fazendo o retrato. Aham. Então, às vezes você vai olhar e vai falar, nossa, mas não dá pra dar uma manipulada no meu cabelo aqui? Não dá pra alinhar mais minha gravata? Não dá pra deixar mais bonito? Mais né? magro. Mais magro. Tirar essa olheira aqui assim, tirar essa... Sabe? Então, a gente brinca de Photoshop ali, né? Muito bom. Como muito muitos já faziam isso antigamente. bom. Claro. Era o artista fazia trocentos Photoshop antes do programa existir. Mas assim, você tem muitos... você faz muitos quadros por ano, digamos? Um por mês? De retrato, você diz? Isso, de retrato. Acho que dá mais. Nossa, Acho que dá mais. nossa, que bacana isso, bicho. É. Isso é legal pro programa. Eu acho que dá Né, mais. ó. Só que assim, como eu falei, né? Você não pode contar com esse um por mês, porque às vezes acontece assim, 30. Em um mês... Em um mês você faz lá uns 10, por exemplo. Daí no outro mês você faz mais 10, no outro mês você faz mais 10, e daí fica 6 meses sem fazer nada. Justo. Entendeu? Então daí na média você consegue 1 ou 2, talvez, por mês ali, se você ralar muito. Porque você tem que ficar adubando, né? Claro, Você tem que ir lá no jornalista, você tem que ir no político. claro. Daí você tem que endossar que, olha, que tal? Ó, gostei, toma. Daí... E assim, é difícil pra fazer também, né? Quadro a óleo não é um troço fácil, né? Eu acho que como tudo na vida, você Fazer vai bem feito. você vai chegar para uma cozinheira que faz feijoada toda semana. Vai Sim. chegar um ponto que ela nem olha mais o quanto que ela põe de tempero Claro. ali assim, né? Então, talvez para aquele que vai iniciar uma feijoada, o cara vai ter que pegar a receita ali, 200 gramas de feijão. Isso. Daí ele vai pegar a medida, vai pôr 200 gramas. Ele não sabe que... Sabe? O olho não tá treinado ainda, entende? Mas daí na prática vai, só vai. Né? Também faz quantos anos você tá fazendo isso? 20 e poucos. Aí não, né, não tem... Né, o cara já é um profissional pronto, né? Tipo, é que nem dar aula, sabe? Esses tempos atrás eu estava conversando com alguém, acho que com a minha instrutora de Pilates. E daí ela falou, mas... Porque eu tinha uma palestra de noite e eu não tinha preparado a palestra ainda, Uhum. né? Daí ela falou, mas como que você vai? Eu falei, Só "Não, vai?"
chega 10 minutos antes, eu sento, organizo a palestra, porque eu não podia usar PowerPoint. Sim. E também não gosto. Também não. Acho que PowerPoint estraga a apresentação. Aí eu falei, não, eu chego 10 minutos depois, coloco os tópicos num papel, deixo o papel perto de mim no púlpito e vambora. E só vai. Ela, nossa, mas não dá pra fazer isso. Dá. Claro que dá. Se aquilo estiver dentro de você, isso, né? Eu tô fazendo isso desde 98, são quantos anos? 25 anos. Pois é. É claro que é fácil pra mim. Uhum. Né? Isso é o esquema de... Mas mudando um pouquinho de assunto, tem uma coisa que você falou bem legal, que senão a gente fica nessa aqui e também não sai. Sobre o sistema da arte. Cara, as pessoas não sabem o que é sistema da arte. As pessoas mal sabem o que é arte. Claro que aí vem o Humberto Eco dizendo que ele também não sabe. Mas, grosso modo, o que é o sistema da arte? Vamos pensar em engrenagens, né? Eu tenho o marchand, eu tenho o arquiteto. Acho que é melhor explicar quem é merchan. Tá. Eu tenho o marchand. O marchand é o cara que compra a obra de arte do artista e revende. É o revendedor da obra. Atravessador. É o atravessador, é. Eu tenho o arquiteto, que é o cara que vai planejar a casa de alguém ali e vai achar bonito aquela parede com um determinado quadro de alguém. Eu tenho o galerista, que é o cara que tem a loja de arte, loja de quadro, de escultura, enfim, de gravura. E ele vai ter trocentos milhões de obras diferentes para você poder escolher. É a Casas Bahia da arte ali. E você tem o artista. Nesse meio tempo, você tem o crítico de arte, que é alguém que geralmente é do mundo acadêmico, um historiador, um filósofo, alguém que conhece muito sobre estética, ou seja, o sentir, o fruir da arte. Você tem o curador, que é o sujeito que vai organizar uma determinada exposição, e tecnicamente você tem o pessoal que vai fazer o marketing da coisa acontecer, o jornalista, enfim. Basicamente são essas peças, assim. Então todas elas têm que se articular. Então o artista, hoje em dia, o artista contemporâneo, ele tem que estar em conversa direta com todo mundo. Então, tem uma exposição do Rodrigo lá na Galeria X. Eu tenho que ir lá. Ô, Rodrigo, tudo bem? Que legal. Bonito essa peça, hein? Que legal, bacana. Qual a sua inspiração? Qual a sua inspiração? Entende? Então, são pontes, são contatos que você tem que ir fazendo. Então, o sistema da arte é isso. É uma cadeia de pessoas que se conhecem, geralmente numa cidade, veja, a gente está falando nesse momento de Curitiba, né? Não é uma capital tão pequena. Não é das maiores, mas também não é tão pequena. E mesmo assim o mundo é minúsculo aqui. Tem o quê? Umas 200 pessoas, né? Se tiver isso, entende? Então, para você fazer parte do sistema da arte, você tem que furar esse sistema. Você tem que, de alguma forma, adentrar ele. Daí tem as partes, né? Eu tenho o processo. Eu tenho que mandar para um salão a minha obra. Aquele que tem o poder da fala, aquele que tem o direito de fala, vai validar o meu discurso. Ele vai falar, isso é bom. Então eu tenho que ser autenticado por alguém que tem o direito de falar, que tem o poder daquilo, né? Como já trazia lá o Duchamp? O Duchamp também, mas o Foucault lá, né? Isso, claro. Então, eu tenho que ser validado por alguém que já faz parte desse sistema. E aí que o artista produz, daí ele chama um curador para tomar um café na casa dele. Vinha ver minhas obras. Porque daí o curador pode estar com uma segunda intenção, assim, tipo, puxa, eu vou fazer uma exposição lá no Museu X, vou chamar o fulano de tal. E o curador já conhece o crítico X, daí os dois já fazem um bem bolado ali, já cria um catálogo para aquele artista. Daí o galerista olha, puxa, mas eu nunca tinha visto aquele sujeito. Deixa eu correr lá e fazer um contrato com ele, para ele vender só para mim. Sim, porque daí o marchand... Bom, quando tem galerista, o galerista é o marchand aí. Daí o galerista corta o marchand, né? Se o marchand é mais esperto, o marchand chega antes, né? Daí ele ganha exclusividade. Porque nesse sistema da arte é mais ou menos assim. Eu produzi uma obra, vale R$100. Se o Rodrigo é meu marchand, eu já vou ganhar 50. Claro. Porque ele vai conseguir o negócio para mim, mas eu não me preocupo mais também. Quem vai falar com o jornalista é o Rodrigo, quem vai fazer eu só faço a arte. Se eu tiver uma galeria, quem tem que fazer esse papel é o galerista. Ele vai fazer a divulgação, ele vai fazer todos os paranauê ali. Você só vai ter que ir na noite de... Como é que é? Na vernissage, né? Vernissage, E hoje tem muito feira de arte, né? Talvez o que mais esteja movimentando o mercado da arte hoje em dia é a SP Arte, a Arte Rio, né? São feiras de arte, ou seja, são grandes galpões
que eles alugam espaço, você cria ali um Uma stand. galeriazinha só pra você, né? E daí a galeria paga para alugar aquele pedacinho. Uhum. Paga lá 50, 60, 80 mil reais. Só que também cada quadro que vende... Exatamente. E daí agrega valor, né? É. E hoje o valor do artista está nisso, né? Ele se institucionalizar. Então, quanto mais o meu quadro está exposto em instituições, então no Claro. MASP, no MANO, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, quanto mais minha obra pertence a esse acervo, mais o galerista pode dizer pro novo rico ou rico, olha, aquele cara tá lá, hein? Ele tá lá na Pinacoteca, hein? Exatamente, lá onde tem um quadro do Van Gogh. Eu ele acho tá do que lado você- do Van Gogh. Eu acho que você poderia comprar isso aqui, que é um baita de um investimento. Daí o Você- cara acaba comprando não por, às vezes, gosto, a parte estética da coisa, mas por uma questão de capital e acúmulo, né? Jogada financeira ali. Então, o sistema ele envolve tudo isso aí. Pô, isso é muito legal, porque as pessoas não têm noção, né? Não, As pessoas acham que alguém pintou e outra pessoa comprou. sim. E é isso. E é bacana, né? Porque no senso comum, o sujeito pensa assim, eu vou lá, eu quero só espairecer, eu vou pintar um copo de leite aqui. Isso. Daí a tia vai lá, gasta toda a sua energia no trabalho dela, daí nas horas vagas ela vai lá e pinta o copo de leite. É arte? Pode ser, né? Mas não dentro desse sistema. Desse sistema ela tá bem longe, assim, da gente falar de arte nisso daí, entende? Aquele cara que tá na rua, ele tá bem longe de estar fazendo. Ele tá Sim. mais próximo do artesanato ou de uma coisa em série do que aquela coisa exclusiva. Porque quando o galerista ele começa a pensar assim, eu vou conversar com o diretor da Pinacoteca, vou conversar com o curador X, com o crítico tal, ele está fazendo uma rede para tentar posicionar aquele quadro nas melhores instituições. Sim. Para que agregue valor. Porque daí eu não preciso vender 85 telas durante o ano, eu preciso vender uma. Claro. Porque essa uma já chegou a 200 mil. Sim. A 50 Escova uma mil. casa com... Exatamente. Todo mundo ganha, né? Porque tem muito atravessador no meio dessa conversaiada toda. Lógico. Porque tem as coisas interessantes. O Duchamp vai chegar, né? Por isso que eu chamei ele, assim, pra conversa. Que ele vai falar, mas o que é o artista? O que é arte? Tanto que tem o esquema dele colocar o urinol, né? A privada, Sim. no museu. A fonte, 1917. Que é o cara falando, olha, se eu sou artista, o que eu fizer é arte. Ele entendeu o sistema, né? Ele e os outros dadaístas lá Sim. entenderam o sistema de como é que funciona. Porque a partir da fotografia, né? Matou tudo. Matou uma suposta realidade. Isso. Uma suposta Representação da realidade. Da né? realidade, E daí vai a representação, a ideia do artista, né? Eu acho bacana quando você traz o Duchamp, porque ele é o sujeito que vira a chave Isso, na ele história que da vira a arte, chave. né? Porque ele começa a dizer assim, a partir de agora, ou a partir do começo do século XX, vamos pensar assim, pré-guerra, a gente tem uma arte que ela se torna discursiva. Então, não interessa muito a imagenzinha que está na tela, interessa o que você quis com aquilo, a sua intenção. E a arte contemporânea, basicamente, é puramente intenção. Sim. Então, às vezes, você vai ver lá um quadro amarelo. O cara pegou uma tinta assim, pintou de amarelo. Daí alguém vai olhar, porra, mas isso até eu faço. Não, você faz. O problema é você chegar no discurso, na conclusão Claro. que o cara amarrou para aquilo ser amarelo daquele jeito, entendeu? Então a conversa está um pouco por aí. Não é só a visualidade, é a visualidade atrelada a um discurso. Mas isso é difícil pro senso comum. Total. As pessoas não conseguem compreender isso, a maioria das pessoas. Mas a arte ela nunca foi popular, né? Justo. A arte ela sempre foi elitista. Sim. Ela sim, sempre isso é teve na verdade. mão da elite e o poder sempre teve junto, né? A arte era dentro do castelo, né? Sim, Quem é que entrava no castelo? exatamente. Só quem tinha o poder de alguma forma, né? Não só financeiro, mas o poder de alguma maneira. Não sei se você já foi lá pra Argentina, naquele Museu Colón, Não. Teatro Colón, que eu fiz uma visita guiada lá. Uhum. Daí ele falou, olha, isso aqui é ouro, né? Isso aqui é ouro 24 quilates, ouro 18 quilates, ouro 16, e vai diminuindo os ouros, assim, até num lustre e tal. Então, porque o ouro, porque era importante ter dinheiro para entrar aqui. Daí fala, no começo do século XIX, as pessoas que entravam aqui eram as que tinham poder. Uhum. Então, se uma pessoa tinha muito dinheiro, mas não tinha poder, ela não entrava. Não adiantava ter... Que daí ele falou, acho que era comerciante de tabaco, talvez? Pode ser. Que era meio mal visto na sociedade. Uhum. Então o cara tinha milhões de dinheiro,
não pode entrar. Só pode entrar quem tem poder. É elite. Então a arte sempre foi uma coisa bem elitista. Né? Exatamente. E daí, para esse grupo que é iniciado... Porque você tem que ser iniciado para você entender isso. Para aquele que está nos vendo agora e de repente viu, pô, Duchamp, quem é Duchamp? Entende? Desculpa, às vezes o sujeito vai ter que pesquisar, né? Porque para quem já está no ramo, Duchamp é muito importante. Opa! Mas se eu perguntar para minha mãe quem é Duchamp, ela não sabe quem é Duchamp, entendeu? Então, tipo, ela faz parte do senso comum, da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas entende que a arte é o copo de leite. Isso. A arte ainda é a expressão do belo. Isso, exatamente. O belo ainda... Ele não entende. A obra abstrata é aquela coisa, aquela confusão, a não simetria, uma coisa o do Pollock, desequilíbrio. né? Só para explicar para a galera que está escutando. Tá vendo que o Pollock eu jogava... O dripping, né? Como é que dá pra gente explicar isso? O gotejamento da tinta com ele pincel. pegava um pincel e fazia assim na tela, com as cores, pegava uma lata de tinta, me olhava o pincel e... Exatamente. Né? O Pollock, as pessoas olham, ai, que feio. Mas não é esse o ponto. Não é ser bonito ou feio. Né? A arte é outra. A arte ligada ao belo não... E é difícil, cara, para as pessoas pularem esse fato. Total. Você pensar em Pollock é você pensar uma mudança de eixo, né? Eu tiro a arte figurativa europeia e trago para os Estados Unidos do pós-guerra. Pois é, uma coisa... E que eu falo assim, não, o Greenberg vai falar, né? Tinta organizada sobre uma superfície plana diante de uma determinada ordem. Isso. Então pronto, eu não posso ter mais uma mesinha pintada, porque a mesinha se você está vendo aquela mesinha, você está vendo uma perspectiva ilusória. Que não existe. Que não existe. Então, o lugar dela não é na pintura, é na escultura. Isso. Se é pintura, tem que ser linha, tem que ser tinta. E pronto, é isso. É derramar a tinta de uma forma. Aí vem o Pollock. Pronto. Expressionismo abstrato norte-americano. Né? Não, e mesmo se você for para a Europa pegar o Picasso, por exemplo, as pessoas falam, mas as mulheres estão com o nariz tudo errado, né? Como as mulheres de Avignon lá. Estão com o nariz errado, tá do outro lado. Mas não é esse o ponto. Exato. É feio. Não é esse o ponto. Sim. Né? Então isso é bem importante, assim. E talvez, e isso tem uma galera que fica tentando fazer isso, né? Levar para a escola esse tipo de bate-papo que a gente tá trazendo aqui. E é difícil, hein? Total, né? Eu acho que aí é que tá, né? O que a gente faz na escola, talvez... a gente tivesse que pensar um pouquinho melhor, porque você está dando repertório para os seus estudantes e não formando artistas. Isso. Eu acho que é discutir com os estudantes, é conhecê-los, é aproximar as suas realidades, é dar voz para aquele grupo de estudantes, é saber que a aula que você dá para a quinta série não pode ser a mesma do nono, é saber que a da quinta série de um colégio não é a mesma quinta série do outro colégio, sabe? E, ao mesmo tempo, o professor tem que ser meio mágico, porque ele tem que pegar esse conteúdo todo que a gente está falando aqui, dar aquela depurada e tentar, de uma forma metodológica, fazer com que a criançada fale, entendi. E não reproduza a ideia de que a arte é o belo. Exatamente, porque enquanto for isso, você está fazendo uma fábrica de pessoas que posteriormente serão, abre aspas, ignorantes, dentro do sistema da arte. Porque ele vai olhar no museu e vai falar, hein? Se é que vai no museu, né? Se é que vai, né? Que eu acho que quando a gente vai no museu e vê aquela lista de assinaturas, às vezes a tua é a primeira, ou senão não passou de 5. E o segurança está falando, assina ali, para garantir meu emprego, né? Claro. Se não fecha. Daí tem uma questão, assim, a gente já volta pra escola, lembro de voltar pra escola, mas é que tem uma coisa que veio, assim, que eu preciso, que são essas exposições de telão. Tipo, Van Gogh, venha conferir a exposição, mas... Bicho, é uma imagem, é uma tela. E daí, quando eu falo que eu não gosto desse tipo de coisa, Van Gogh, Leonardo da Vinci e tal, eu falo, não, mas eu não gosto. Mas é o Van Gogh. Não é o Van Gogh. Isso. Não é. É luz projetada na parede. É só luz projetada. Não, mas daí a gente traz as pessoas pra arte. Não traz. Não. Você acaba piorando a coisa. Porque a pessoa acha que a arte... Ela fala, não, eu já fui na exposição do Van Gogh. É ela outra nunca coisa. viu o Van Gogh. Quando você vê o Van Gogh de verdade, eu já vi no MASP, em certa feita, é outra coisa. Sim. Não é uma tela
plana de luz horrorosa. Não é outra coisa, né? E estão insistindo nessa questão do... que até tem um fundo bacana, né, de popularização da arte, mas popularizam a arte de um jeito que... De uma forma errônea, né? É. Eu acho que acaba voltando no tal do pão e circo, né? Isso. Você tem um grande museu que movimenta X milhões de reais por ano, de alguma instituição qualquer ou do governo, e ele tem que dar a satisfação daquilo. Isso. E daí, como é que ele vai justificar que ele tem lá um acervo X e que só, sei lá, 100 pessoas foram naquele mês? Então, ele tem que justificar a porta aberta. Então, o que ele vai fazer? Ele faz essa imersão, daí ele diz que é tecnologia, que você está dentro do quadro, e daí o cara olha para tudo quanto é lado. Instagram Tudo e instagramável. Exato. E ele está vendendo uma outra coisa. Uhum. Né? Porque não é isso, né? Se você, como você bem colocou aqui, você vê lá o Van Gogh do MASP, tem densidade de tinta, Você tem vê a pincelada. Tem aquele o azul e o rosa, como é que é o nome do pintor? Azul São e as rosa. duas meninas. O Monet? Não, Manet. Não, Renoir. 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 Quando eu fui vendo... E esse quadro pra mim é muito importante, porque quando eu era criança, eu tinha esse quadro, tinha uma imagem dele na minha casa. Sim. Então é um quadro que eu sempre me lembro de criança. Quando eu vi, ó, arrepiou agora de lembrar. Sabe? Quando você vê, você fala, meu Deus, eu tô vendo um negócio... E tinha um pelinho do pincel, cara. Primeiro que a tinta desse azul e rosa, se você tá assistindo esse programa agora, procura azul e rosa Renoir. 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 Né? Procura azul e rosa Renoir no Google que você vai saber qual que é o quadro. Você vê a camada de tinta, ela não é pintada, não é flat, não é chapado. Isso. Ela tem camadas de tinta que o cara pintava e deixava a tinta ali. Sim. E numa dessas tinha o pelo do pincel, você fala, cara, o Renoir pintou isso. Sim. Isso nunca vai ter numa projeção, num telão. Não. É outra experiência, né? É outra experiência. Você vê essa fatura de tinta que o Rodrigo fala aqui, é como se você pegasse um tubo de pasta dental, assim, Isso. e desse uma esfregada. Então ele vai ter um certo voluminho de tinta, assim, né? Uma massinha ali que ele passou com o pincel. Você vê o tempo que ele gastou. Porque você vê o tamanho da pincelada. Você sabe se ele é destro ou canhoto, dependendo de onde que ele pega o movimento. Porque o destro pinta de um jeito, o canhoto pinta de outro. Lógico. Então, você consegue ver coisas que na projeção não vai aparecer. Então, a gente está falando de coisas diferentes, né? Rótulos, né? E, assim, até é interessante você abrir para a sociedade, porque, sei lá, de 1 milhão de pessoas que vai visitar essa exposição, vamos dizer que 10 se interessem para conhecer quem é mesmo né, o pintor, quem é mesmo Leonardo da Vinci, talvez compre um livro, talvez, né? Mas a grande maioria vai lá pelo Instagram. A galera, esse público que está indo, uma boa parcela deles, acredito eu, eles são a geração do dedo, né? Isso, é a da tela. Ele não tem... O time dele é o time do feed, do Instagram, é o carrosselzinho ali. Ele não suporta ficar muito mais do que 10 segundos em cada imagem. Quiçá, então, que ele vai ficar olhando de lado a tela, a textura... Depois vai pegar o texto do historiador que fez toda uma pesquisa. Não, ele não vai entrar na tela. Quando eu fui no MASP ver o Van Gogh, que teve a exposição e tal, eu tava vendo um Van Gogh aqui maravilhado. Quando eu olho pro lado, tem um senhor mais velho do que eu, assim, eu tinha uns 30 na época. Ele devia ter uns 60. Sabe que o MASP tem aquela linha amarela que você não pode dar um passo para frente, Sim. Né? O cara tava atrás da linha amarela, mas o olho dele tava dentro do quadro. Ele tava dentro do quadro. Sim. E daí chegou o guarda, porque ele tava muito avançando no quadro. Tem que jogar o VAR ali, né? Isso. O guarda fez assim, senhor... E o guarda foi super bacana, mas na hora que encostou, esse velho deu um pulo. Ele tava dentro do quadro. Sim. Ele não tava mais no MASP. Era só o corpo ali, né? Tinha um corpo ali. Na hora que o guarda tocou nele, cara, ele tomou um susto. Tipo Ghost, assim, voltou. Voltou, Isso. A alma voltou pro corpo, assim. Porque... O cara tava... E isso você não tem numa projeção, você não tem numa tela. Não vai ter. É a reprodutibilidade técnica, né? Do Benjamin lá, né? É aquela coisa gratuita, assim, é cultura de massa. Sem aura. Sem aura, sem nada, né? Ali é só luz, como você bem colocou, né? Projetado. Sei lá. Mas aí tem uma outra coisa que é importante, porque a gente tá... Né, o tempo urge. E a Sapucaí é grande? Isso, né?
Eu precisava perguntar para você, porque tudo isso a gente está falando no nível lá em cima. Aham. Mas quando a gente vai para o nível assim, então eu tenho 16 anos e eu quero ser artista. Uhum. Como que é o curso de artes da Uninter? Como que se faz um curso de artes? Você precisa de um curso? Você pode ser artista autônomo? Artes visuais, ao contrário de direito, ao contrário de engenharia civil, ao contrário de medicina e outros tantos, você não tem um conselho de classe. Sim. História Então, também, né? eu não preciso, tecnicamente, da graduação para dizer que sou artista, né? Então, em tese, você não precisaria. Porém, se você for pensar naquele sistema da arte, mais uma vez, você passa a ter o direito de fala na medida em que você consegue um saber reconhecido. Então, a instituição ela vem validar, ela vem dizer assim, ó, o André fez o meu curso aqui de 4 anos na Uninter, então eu, Uninter, como uma instituição respeitada dentro do mercado educacional, eu garanto para vocês que ele teve boas notas lá e ele aprendeu isso, aquilo, aquele outro, que vai dizer que está na minha matriz curricular. Que ele é um artista. Que ele é um artista. Pronto. Ele tem um mínimo para dizer, digamos assim, para dizer que ele é um artista. Então, é importante você fazer um curso, né? Lógico que a arte ela é muito ampla. Então, vai depender daí o que você quer, né? Claro. Eu quero pintar. Então, vou atrás de artistas que pintam para pegar esse feeling, aprimorar. Então, você tem a graduação, que é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer, até mesmo para sair do senso comum. Cara, eu também acho. Filosofia, história e artes, todo mundo deveria fazer. Exatamente. No mundo. Para não falar bobagem, sabe? Porque pelo menos ali você deu aquela lapidada, assim, né? O sujeito já sabe do que a gente está conversando. E daí você trilhar os seus caminhos, né? Mas é porque a arte dá uma impressão, e essa impressão é errada, a arte visual, no caso, né? De que você... Como tem um artista, como tem o Duchamp, que pega uma privada, né, um urinol, e coloca no museu, dá uma impressão de que qualquer um pode fazer. Ele deveria ter uma estátua, sabia? Pois é, né? Porque ele permitiu que as pessoas façam várias coisas. Né? E o cara vai lá e... São Duchamp. Isso, ele chancela isso. Mas na hora que você vai estudar de verdade, não funciona assim. Exato. Mas as pessoas não estudaram de verdade. Eles não estudaram. Eles entendem que porque você risca uma folha, você é o artista. Se você traduzisse o fazer de cada profissão, seria a mesma coisa que o bisturi, né? Por que eu não posso operar um coração? Porque eu vou matar o cara. Pois é. Porque eu não sei o quanto tem que afundar na pele o bisturi, eu não sei conectar as veias, eu vou passar uma fita isolante ali e vou arrebentar o sujeito. Então, cada um dentro do seu métier, né? Eu fui cortar o cabelo do meu filho, né? Uns 2 anos atrás. Nunca mais. E era a véspera do aniversário dele, assim. Que boa ideia. Foi ótimo. Daí eu vi, assim, ele extremamente tímido, pegou e falou assim, não, tá bonito, papai. E olhou pra baixo, assim. Daí ele botou um boné, assim, na cabeça. Devo ter feito muita bobagem, né? Daí ele veio no cabeleireiro, que é meu conhecido lá, dele, porra, por que você fez isso? Tô me perguntando até agora por que eu fiz isso. Arruma aí, por favor. Cada um dentro da sua, né? Aí ele tirou o boné do garoto. Daí ele tirou, deu uma ajeitada, ele falou, vai uns 2, 3 cortes aí pra eu arrumar esse negócio desse. Então tem isso, né? Você acha que sabe, né? Você acha assim e fala, não, é fácil. Isso eu consigo, é só passar a máquina aqui, né? Mas tem um jeito de passar a máquina. Claro. Mesmo com uma criança. Mesmo com uma criança. Tem que saber o que é o cabelo do sujeito. Tem cabelo de um jeito, tem cabelo de outro, mas quantos cortes eu já fiz na vida? Nenhum. Né? Vou acertar no primeiro. No primeiro e na véspera do aniversário. Na véspera do aniversário. Boa ideia. Ótimo. Nossa. Mas a gente aprende. Uma boa ideia mesmo. A gente aprende. Mas uma coisa da arte também que é interessante é que ela é manual. Então, supostamente, acredito eu, quando você fez desenho, algum professor falou, não, é mais pra cá, é mais pra lá. Pegue assim no lápis, deite o lápis, use o lápis 2HB, né? Faça isso, use a borracha desse jeito, porque senão você marca. Como que isso rola? E isso é uma coisa que muita gente deve se perguntar, porque eu já vi, né? Quando estava lá no curso de artes e tal. Como que isso rola no EAD? Boa pergunta. O EAD, ele precisa de uma mídia, de um meio para fazer eu chegar nesse estudante, porque eu não estou do lado dele.
Pois é. Porque quando é presencial, eu chego para o estudante e falo, daqui, ó, daqui esse lápis. Veja como é que faz, filho. Olha Sim. aqui, ó. Sentiu? Agora, quer que eu pegue na sua mão pra você entender? Ó, pressiona. Daí você pressiona a mão do sujeito, ele... eu tenho que pôr um pouquinho de peso. Então, eu aprendi assim, Sim. no presencial. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso de um jogo de câmeras, né? Eu preciso de um estúdio, eu preciso de ter recurso, né, para contar para esse estudante. Ou ainda um material elaborado anteriormente. Então, eu vou ter que pensar assim, bem... Se eu preciso mostrar para ele que a mão dele precisa ser um pouco mais pesada nesse pedaço, se eu não tenho câmera, eu tenho que fazer um esboço de uma mão com um pedaço de ferro em cima. Para ele entender. Claro. Então eu tenho que adaptar o material. Eu tenho que... Usar uma metáfora, né? Exatamente. O EAD, ele requer planejamento absurdo antes. Então, se você viu uma aula de 50 minutos... Acredite que ela durou uns 5 dias, o sujeito produzindo ou mais, produzindo material, pensando, rascunhando, para chegar naquele momento da aula. Então, o EAD ele não se faz sem planejamento e acredito eu que para você ter qualidade, você tem que ter recurso. Você tem que ter recurso de... Agora, aproveitando o programa, tecnologia, eu tenho que ter tecnologia. Sim. Eu tenho que ter câmera, o estudante tem que poder pegar um tablet, puxar, um videozinho, olha aqui, sei lá, clique nesse link. Ele clica 10 segundinhos, ó, pressione. Daí ele volta lá pro papel dele, para ele poder ver, sabe? E fazer de novo. E fazer de novo. Que eu acho que isso também é uma coisa que a motivação, né, pro artista é uma coisa difícil. Independente se é EAD ou presencial. Aí não é o caso. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu tinha 13 anos, 14, sei lá. E eu desenhava, e eu fazia curso lá no Belvedere, ali de Curitiba, eu fazia o curso e tal. E eu não consegui... O Belvedere de Curitiba. Isso, nosso prefeito... Eu lembrei do Belvedere agora. Pois é, e nesse lugar aí, que era a Liga das Senhoras Católicas, olha na que época, amor. né? Sim. E eu fazia lá o desenho e tal. Acho que você nem era nascido ainda, se bobear. Tinha 13 anos. Daí... Não, eu tinha 14. Não, eu tinha 12. Não, sei. Tá bom. Aí eu tava lá desenhando e eu descobri que eu não sabia desenhar o rosto humano. Obviamente, com 13 anos, eu queria desenhar quadrinhos. Queria desenhar os X-Men, né? O Homem-Aranha e tal. E eu não conseguia desenhar o rosto humano. Eu desenhava tudo. Desenhava figura humana, desenhava paisagem, mas não conseguia desenhar o rosto humano. E eu desisti. Porque pra mim aquilo foi muito frustrante. E eu, obviamente, porque era uma senhora que estava me dando aula para outras pessoas muito velhas, elas já tinham quase 40. Muito e você velhas. 13, né? Eu tinha 13, né? Hoje em dia eu tenho quase 50, mas... né? Olhava os caras, tipo, os velhos, né? E acho que ela não conseguiu me motivar o suficiente. Falar, não, guri, vamos mais uma vez. Tenta de novo. Sim. Tenta de novo. Como que você lida com esse tipo de frustração? Seja estudante, que você dá aula no presencial também para as crianças, né? Eu ensino médio. Isso. Em colégio de ensino médio. Colégio regular. Como que você faz isso, tanto no EAD quanto numa distância, para o moleque, para a pessoa não largar a mão? Eu acho que a grande questão é isso, né? Você não chegar assim, nossa, que horrível, hein? Meu senhor amado. Não fiz né? isso. Então, é você tentar pensar em estratégias para compreender qual é o ritmo daquele pensamento, né? Como é que ele está interpretando? Por que ele está errando? Então, se ele quer fazer a cabeça do Homem-Aranha lá, é uma oval, né? Ele precisa desenhar uma bexiga. Sim. Então, talvez se fosse o caso, filho, então, acredita em mim, vai dar certo. Mas primeiro eu preciso que você desenhe essa bexiga. Você acredita em mim? Certo, entendi. Tá. Agora, vamos fazer a luz e sombra dessa bexiga. Ok. Agora, você entendeu que a cabeça dele é muito parecido com essa bexiga? Olha ele aqui, olha a bexiga que você fez. Você viu como você é bom? Agora vamos. Vamos fazer o olho dele. Que também é uma desgraça de difícil, né? Então você vai adaptando as coisas. Você tem que mostrar que ele está num processo. E eu acho que falta muito isso dentro do ensino. É você entender quem é o teu estudante, é você perceber que uma sala não é a mesma, então você não está fazendo lata de milho, né? Então, são pessoas diferentes. E você saber que tem que ter uma progressão. Então, o que ele já sabe, o que eu tenho para ensinar para ele e aonde eu quero que ele chegue a posteriori. E será que
eu sou o único cara que pode trazer isso para ele? Será que eu não posso criar uma situação na sala para que ele aprenda com o seu amiguinho? Claro, como Entende? diria Vygotsky. Exatamente. Então, criar situações. Então, eu posso trazer a bexiga. Eu posso pegar o melhor da sala e falar assim, filho, você vai ficar responsável por esses 3 aqui, beleza? Enquanto eu vou lá no fundo. Então, eu já dei eu já dei potência para a fala daquele sujeito. Claro. E diminuir 3 do meu encargo, porque agora ele vai... Ele que ia se Entendeu? E depois eu passo para conferir se ele ensinou certo. E, ao mesmo tempo, ele vendo o problema do amiguinho, ele aprendeu 2 vezes. Claro. Que ele e o sabia... amigo aprendeu com ele porque fala a língua dele de uma maneira mais fácil. Só que ele aprendeu já 2 vezes o que já sabia fazer. Porque ele já sabia fazer e ainda teve que ensinar o amiguinho. Então ele teve que pensar uma outra forma para ensinar o amiguinho. Claro, que não seja dando um tapa na cabeça do amigo. Exatamente. Às vezes até dá, né? Mas aprende. Né? Quando as pessoas têm a mesma idade, né? Mas daí tá entre eles, né? Sim. Não, e é de bom coração normalmente. E daí, assim, eu tenho que... Porque tá acabando o programa, por incrível que pareça. Que pena, A gente né? tem 10 minutos Porque tá gostoso só. isso. Pois é. E eu sempre pergunto também pra galera que vem aqui, quando são alunos, ex-alunos e tal, como que, no seu caso, o mestrado afetou sua vida? Tanto profissional quanto pessoal, como diria o Faustão. Sim. Ô, louco, meu. É brincadeira, né? Total, né? O mestrado, eu acho que foi uma virada de chave, né? Eu achava que era professor. Aham. O mestrado, ele me mostrou, assim, que não. Eu não era... Ou se era professor, eu era um professor muito errante, assim. Eu acho que a prepotência, eu acho que talvez seja isso. Eu acho que a gente entra num mestrado muito prepotente, assim. Você acha que que sabe, né? Você é o dono das verdades. Eu acho que esse meio, esse mundo científico, quanto mais você avança, mais você descobre que você não sabe nada. Isso. Né? E por não saber nada, por não ser nenhuma poeira no universo, você se torna mais humilde e você aprende a olhar as pessoas com maior respeito, maior coração, e você entender o problema do outro. Então, acho que o mestrado ele me fez, sobretudo, pensar no meu aluno com mais carinho. Respeitá-lo, entender que eu não sou o dono da verdade, né? Que eu posso construir junto com ele. E eu acho que é isso que a educação, a parte do mestrado em educação e novas tecnologias, ele me trouxe, assim. Mostrar que estamos no mesmo barco e ele pode construir a aula, ele pode fazer junto com você. A coisa pode ser muito mais frutífera, né? Então, eu sempre digo isso, né? Para mim, o mestrado mudou a minha vida, né? Inclusive no EAD. Facilitou muito mais o meu pensar o EAD. Eu lembro que eu tinha pensamento de presencial. Sim. Eu tinha do presencial. Eu não pensava, não, ele tem que fazer, dane-se. Não tem que fazer, dane-se. Ele tem que entender, ele tem que aprender. E como é que eu vou chegar naquele sujeito ribeirinha que tem aula a partir do gerador? Claro. Entendeu? É o gerador lá dele que precisa para ele ter internet. E o que a sociedade ribeirinha pode trazer para a arte? Exatamente. O que ele pode trazer para a aula e não o contrário? Exatamente. Eu tenho que respeitá-lo, né? E como que eu vou chegar nele? Com o vocabulário dele, para que ele entenda o Duchamp. E não o Duchamp esmagando a cultura dele. Isso. É o contrário. Isso. É o contrário. Porque a partir da hora que ele vai... entendi. Mas também o meu não é ruim. Claro. Eu também existo. Eu também tenho voz, né? E eu acho que o mestrado foi essa chave virada, assim. Essa conexão que para mim fez totalmente a diferença. E daí na vida pessoal? Na vida pessoal, assim... É muito legal você ser mestre. Eu ainda... É mais legal que ser doutor, né? Vamos combinar que mestres são sempre os caras legais. Mestre Yoda, mestre Splinter, né? Aí o doutor é sempre o cara do mal, né? Doutor Octopus, doutor Destino, sempre os caras do mal. Eu ainda quero ver como é que é essa parte do mal. Mas assim, é bacana. Mas é aquela história que eu já falei logo no início, né? Como você aprende que você não é nada no mundo... Você não fica, sou mestre toda hora aqui, né? Então, é legal porque você percebe que você venceu você mesmo. Uhum. Sabe? Um problema seu. Que é um desafio. É um desafio, porque você olha e pensa, meu Deus, olha quanta bobagem eu escrevi até ali. Olha o que eu tava pensando. Bacana, né? E daí você já olha para trás e pensa, meu Deus, a minha dissertação eu escrevi aqui. E você vai melhorando, né? Lógico. Porque
E assim, a sua defesa de mestrado foi muito sui generis. Porque ela foi em março de 2022. Março ou abril? Acho que foi março. Março de 2020, né? 2020, Foi a Porque primeira, assim, né? tava marcado para ser Presencial. presencial e virou EAD por causa da pandemia. Exatamente. Aquilo lá, eu me lembro da Marilda, assim, que não conseguia acessar direito, meio tudo errado, a gente não sabia, a gente e a sociedade, né? Sim. E a Uninter ainda foi bem rápida, a gente não perdeu nenhuma aula. Sim. Né? A Uninter foi muito rápida, mas os outros professores tiveram dificuldade. Mas, por outro lado, o teu filho te abraçou na hora que você ganhou 10. Né? Isso foi muito legal, né? Foi muito bacana, porque eu moro num sobrado, né? Eu tava embaixo, a gente já combinou, vão tudo lá pra cima. Daí eu fiquei no computador embaixo e eles estavam no computador em cima. Olhando, vendo a live, né? Vendo a live. Daí quando vocês foram dar a nota, eles desceram com papai, parabéns! Tá? Não, foi bonitinho. A Marilda quase chorou. Né? A Marilda, a Marilda é minha orientadora do meu mestrado, né? Sim. Então, ela estar lá também é uma coisa muito bacana. Assim, Estávamos em família. Terceira geração. Isso. E os moleques pulando e tal. Foi bem divertido, cara. Mas, infelizmente, a gente tem que acabar o programa, veja só. Puta que... A gente está aqui há 56 minutos falando. Parece que começou agora. Né? Porque a coisa vai rapidão, assim. Então, se você quiser dar algum tipo de recado, porque você é retratista, algum contato desse esquema, né, de artista, e daí, claro, falar um pouco do curso de artes da Uninter. Maravilha. Se você está pensando em fazer um curso de arte, lógico, né? Não tem coisa melhor do que você vir fazer o nosso curso de arte na Uninter, né? Né? Vou vender o meu peixe aqui, né? Já que você me deu a oportunidade. É um baita curso. Venha que você vai visualizar, vai ter contato com práticas, com teorias e mediado por essa infraestrutura fantástica que a Uninter tem para lhe oferecer, né? Vou deixar o meu recado aqui, né? O meu contatinho, André Luiz 1702. Você vê minha página lá no Instagram. André Luiz _artes visuais. Você vê a minha outra conta ali, Pensando Arte Contemporânea. E se você tiver alguma dúvida em qualquer parte relacionada à arte, eu vou ter o maior prazer em conversar com você que está nos vendo agora nesse momento. Muito bom, cara. Muito bom. Então é isso. Pessoal, a gente se despede agora. E semana que vem eu trago outra pessoa bacana para discutir sobre educação, tecnologia, quem sabe arte, quem sabe esportes. Não sei. Até mais, pessoal.